A nossa luta é para que vocês possam ser quem vocês são, porque se fere a existência dos nossos filhos, filhas e filhos, seremos resistência. Toma! All the monsters of the world! Chegou a hora de saírem de suas tocas. Todos estão sob nosso controle. Ou você se une a nós, ou estará contra nós. It's me, Juno. Floating the cup, bodies everywhere. I stand still, I don't give a fuck. I give up emotions now, bitch, I'm a boss. I became a model for survival to this point. Think the girl is on, what you waiting for? Really more fun, body on the phone. I sit down my soul, and now I live and breathe into the dark, 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 dark. Turn me into my home, and I transform you in marble, dark, dark, dark. I put down my soul, and now I live and breathe into the dark, dark, dark. Turn me into my home, and I transform you in marble, dark, 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 dark. Meet little sound, I need, but then they can't resist. Home and house, I still. Please fix your eyes on me. I wish my goodbye kiss before they become so beast. I'm super monster, super, super bad, super bad, super monster, super, super bad, super bad, super monster, super, super bad, super bad, super monster, super, super bad, super bad. O ano é 2017, lá estou eu, vindo lá de Curitiba para Apucarana, para a gente começar a desconstruir o preconceito. E, meu Deus, que luta, hein? Desde 2019, desde a primeira edição da Parada da Diversidade, foi labuta. Foi briga, foi discussões, foi brigas homéricas com a prefeitura, com a gestão, mas no final a gente entende que a justiça ela é para todo mundo. E pasmem, a justiça também é para a diversidade. A justiça ela vai amparo a todos os corpos e corpas, né, dissidentes dessa sociedade que normaliza os padrões. Bem, se não fosse o Ministério Público de Apucarana, em especial a promotora Fernanda Trevisan, a nossa luta em Apucarana ela seria muito mais árdua. Bem, fazer encampar a Parada da Diversidade é a gente trazer vários recortes. É a gente falar de empregabilidade, é a gente falar do respeito à portaria do nome social e que dificuldade a saúde de Apucarana teve para implementar uma portaria super antiga, que é a portaria 2803, né? Que vai falar da saúde LGBT, a portaria 1820, que vai falar do nome social. Gente, mas pense na batalha que tivemos que ter junto com o Ministério Público para que pessoas trans e travestis pudessem acessar. E é muito engraçado, né, quando a gente começa a pensar de acesso à cidadania, de acesso a direito, né? Em Apucarana nós tivemos uma luta com as meninas trans, porque a rodoviária de Apucarana estava impedindo as meninas trans de acessar o banheiro. E lá vai nós acessarmos o Ministério Público, a segunda promotoria do Ministério Público, para que corpos trans e travestis pudessem ter direito de fazer necessidades biológicas, né? Ainda não entendi o grande plano de fundo de discussão de utilizar o banheiro. Eu tenho estado muito perdido nesse negócio de saber quem eu sou, o que eu quero ser, o que eu posso ser. É difícil para qualquer um, né? Ainda mais para uma pessoa LGBT que não se aceita com o próprio corpo. Quando eu era mais novo, eu achava que o problema era o sobrepeso. De uns tempos para cá, eu vejo que esse não é mais o principal problema. Está surgindo questões de transexualidade e eu tô tentando me descobrir nisso tudo. E é difícil, porque as pessoas acreditam que
a transição é só de uma forma, que tem que ser tudo do mesmo jeito, dentro de uma caixinha específica. Não, porque ela tinha que ser desde de criancinha, mas eu não me entendia. Eu não me entendo até hoje e eu tô tentando entender, buscar quem sou eu. A parada LGBT me fez sentir pertencente. Ali na primeira edição, eu lembro de eu estar assistindo um show, era a Ariel Tripp, e eu vi ali a minha galera, né? Foi a primeira vez que eu me senti representado no palco, que tinha uma artista LGBT, que ela cantou horrores, eu amei, foi a melhor apresentação que eu assisti, até hoje sou fã dela, e foi ali que eu me encontrei minha felicidade de estar num lugar. Oi, meu nome é Dani, sou lésbica, mãe atípica, tenho 3 filhos, sou PCD também, que eu tenho deficiência visual. Eu me relaciono com mulheres desde os 11 anos. Quando eu era mais nova, sofri um abuso sexual por parte do vizinho da minha família. Meus pais são evangélicos e fui obrigada a casar com um homem, me relacionei com um homem, acabei engravidando, fui obrigada a casar com uma pessoa que eu nunca quis. Tive uma vida meio complicada, tive depressão, ansiedade, e quando a parada chegou em Apucarana, em 2019, eu ficava num mundo muito fechado e com a parada eu consegui me libertar, ser mais livre. Eu ajudei algumas reuniões, participei de algumas reuniões da parada também. E a parada pra mim foi muito importante, porque antes eu sofria muito mais preconceito, antes de ter parado em Apucarana, sofri muito preconceito por causa da sociedade. E hoje em dia tá um pouco mais tranquila, não tanto, entendeu? Mas tá tranquilo. O mais difícil para mim é o preconceito familiar. Preconceito com... Meus pais são evangélicos e, meu irmão é gay também, mas ele tem um preconceito comigo e aí fica mais difícil, entendeu? A convivência em casa, como eu moro com os meus pais, aí a convivência é mais difícil. A mais dificuldade mesmo que tem é o preconceito familiar mesmo. O preconceito familiar que pesa mais para mim. Meu nome é Camila Tamia, eu sou criadora de conteúdo aqui em Apucarana, eu sou uma mulher gorda e há 15 anos eu me tornei uma pessoa com deficiência. Eu tenho a perna direita amputada abaixo do joelho devido a um acidente de moto na cidade. E desde então eu venho usando a internet para me livrar um pouco dos pensamentos intrusivos que a depressão poderia ter me causado. Eu digo assim que a depressão ela não chegou a me tocar, mas ela esteve muito perto de ser algo presente na minha vida. E a internet, ela me ajudou a dar voz para pessoas que, assim como eu, elas não eram vistas e muito menos ser lembradas, né, pelo fato de ser uma pessoa com deficiência. Antes de ser uma pessoa com deficiência, eu era uma pessoa gorda que sempre tive que me provar 2, 3 vezes mais que qualquer outra pessoa, porque o padrão que a sociedade imprime pra gente é um padrão longe de ser alcançado, e uma pessoa gorda, ela é uma pessoa odiada, ela tem um corpo político, e isso é muito ruim. Depois disso, eu me tornei também uma pessoa com deficiência, então o caminho pra mim ficou 5 vezes pior, assim. Eu, como trabalho com a internet, eu sei que eu nunca vi meu corpo na televisão, por exemplo, eu nunca me vi representada em lugar nenhum. E eu decidi que eu me tornaria essa pessoa, não por ego, nem por
vontade de ser alguém maior, mas por ter alguém que poderia dar voz para essas pessoas e que eu pudesse representar alguém e uma luta. E hoje a minha maior luta é a luta contra a gordofobia e pelos direitos das pessoas com deficiência. Eu sou de Apucarana e a gente sabe que a cidade é uma cidade que não tem acessibilidade. O pouco que tem é bem precário e a gente tem que brigar muito para ter. Por exemplo, na saúde pública, eu já passei por lutas de não conseguir entrar numa máquina de fazer ressonância, por exemplo, que ela não contemplava meu corpo e eu tive que ficar com o braço erguido e com uma pessoa da saúde me ofendendo o tempo todo só por eu ter o corpo que eu tenho. E, por exemplo, a questão da prótese. Eu sou uma pessoa que eu não uso prótese por motivos que ela me machuca, é uma coisa cara. É uma prótese que custa mais de 45 mil reais se você for comprar particular. E para conseguir pelo SUS é algo, assim, bem complicado, é uma coisa inferior, então eu optei por não usar. E cada vez que eu penso que eu preciso dessa prótese, eu tenho que ouvir um médico me falando que eu sou obrigada a fazer bariátrica. Mesmo tendo laudo de cardiologista, endocrinologista, ortopedista, me dizendo que eu não posso fazer essa bariátrica. Mas ainda assim eles insistem que eu faça para eu poder usar a prótese, para poder voltar para o mercado de trabalho, porque na visão da sociedade, eu como pessoa com deficiência, eu não tenho valor e eu também não sou útil nem produtiva, sendo que isso não é verdade. A gente sabe que as pessoas com deficiência, elas não trabalham mais pela falta de acessibilidade e pela inclusão no mercado de trabalho. Eu falo isso porque quando eu estudei na faculdade eu tinha que fazer o estágio e para conseguir um estágio assim foi algo inimaginável. A sorte é que um ex-namorado meu tinha uma empresa que ele conseguiu me encaixar, porque sinceramente, se não fosse por ele, eu tenho certeza que em Apucarana eu não trabalharia, porque não tem inclusão nenhuma. É muito bonito falar sobre inclusão, mas na prática é romantizado só, ela não existe. As empresas de Apucarana, por exemplo, você pode andar pelo centro e ver que não tem acesso a lojas, por exemplo, você não consegue entrar numa loja porque tem um degrau gigantesco. E aí eles falam, mas o prédio é antigo, mas a lei tá aí. Antigo ou não, você tem que reformar. Se você tem um comércio, se você tem uma empresa e ela não serve acessibilidade, então você tem que fechar a porta e pensar se isso é pra você ou não, porque hoje é lei e a gente vai brigar por isso. Gente, como é prazeroso estar aqui hoje falando sobre a Parada da Diversidade, né? Nós, enquanto organizadores, enquanto organizadoras de parada, a gente tinha a mania de ver a parada de cima, né? E aí a gente entendeu que a gente precisava incluir pessoas PCDs, pessoas com deficiência na nossa construção. E aí nós chamamos a Camila Tamia para nos ajudar a entender, a fazer um evento inclusivo. Então hoje, né, com essa parceria com a Camila, nós entendemos que nós precisamos avançar em termos de evento. Meu nome é Juliana, eu sou moradora de Apucarana, eu sou artista. Eu sou atriz, cantora, dançarina, artista performática no geral. E tenho um podcast também. E sou mulher. E antes de tudo isso, eu sou trans. Quando a gente fala que a gente é trans, acho que a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é putz, quanta dificuldade ela já não passou. E realmente, não foram poucas. Não serão as primeiras, não serão as últimas. Mas a gente tem que entender onde funciona a nossa cabeça e com o que a gente quer viver. E eu quero viver para ser feliz. Eu acho que independente do que as pessoas pensam ou do que as pessoas acham que sabem sobre mim, assim como qualquer outra pessoa, uma pessoa trans também tem uma história. Por isso que lá no começo, quando eu falei que eu era mulher e antes de tudo, antes de ser trans eu era mulher, é porque a gente entende que a gente é trans quando a gente precisa passar por esse processo. Antes disso, a gente entende a nossa mulheridade e nesse percurso a gente pensa assim, nossa, em algum momento eu vou ter que transicionar para ser a mulher que eu sempre senti que eu era. E no meu caso não foi diferente. Comecei na escola muito cedo e desde pequenininha já sabia exatamente quem eu era. Tanto que uma coisa que a minha mãe falava muito pra mim, e ela poderia falar pra vocês se ela estivesse aqui também, é que nada mudou em mim, por incrível que pareça. O olhar de uma mãe que tá ali vivendo e convivendo com tudo isso, ela sempre diz pra mim que nada mudou. Ela sempre diz pra mim que eu sempre fui a mesma pessoa. A mesma voz, o mesmo jeito, as mesmas caras, as mesmas ambições, as mesmas aspirações,
Tanto que eu comecei a querer cantar quando eu era bem pequenininha. E nisso eu nem sabia de que gênero eu era, eu só sabia que eu queria cantar. E até hoje, já como mulher, hoje eu canto, hoje eu faço essas coisas que eu tenho tanta vontade de fazer. Então nada mudou. Minha mãe falou que eu só mudei o físico, mas afinal, quem não muda, né? Quem não quer mudar o cabelo de vez em quando? Quem não quer mudar uma coisa que não tá gostando no próprio corpo, seja por um método cirúrgico ou por algum exercício que queira fazer, ou às vezes a pessoa tá super de boa com a própria vida. Então esse momento de boa, ele só veio pra mim quando eu transicionei. E quando a gente fala em transição, né, a gente precisa falar do ser humano que veio antes dessa transição, né? E sou eu pequenininha, e quando eu tava na escola, eu já sabia exatamente quem eu era, o que eu queria fazer, as coisas que eu tinha na minha cabeça, e os meus sonhos, sabe? Todas as minhas aspirações dentro da minha cabeça eram comigo sendo uma menina, sabe? Isso é muito esquisito, porque você olha pra menina do lado e você não se reconhece nela, mas você vê meninos muito parecidos com você, e até que alguém chegue e te diga que você não é nada daquilo que você tá pensando, é um choque, assim. Acho que pra uma criança é muito estranho e assustador. Mas mesmo assim eu tive a minha oportunidade de estudar, de fazer as minhas coisas, e isso vem muito, assim, de uma família que me possibilitou sonhar. É uma coisa que não é todo mundo que tem, e eu me sinto privilegiada de ter esse espaço. Porque se eu tô doida desse jeito, vestida na frente de vocês, com luva e tudo, e cantando, e me arrastando nos palcos da vida, é porque eu tive mãe, pai que prestaram atenção em como eu mudava com o tempo. E quando eu falo mudança, eu falo de novo da mudança física, porque eu sempre fui a mesma pessoa. Então na escola eu tinha problema com criança, porque criança é fogo. Então as outras crianças ficavam, ai, e pros meninos era, ai, que menino estranho, esse menino é muito afeminado, e pras meninas era, pipipipopopó, esse menino aí é meio, sei não, será que ele anda com a gente? E no final sempre dava certo, porque eu fazia amizade com as menininhas, a gente se divertia, e com os meninos não era lá a melhor convivência. Mas eles também ficavam meio encantadinhos pelo charme da boneca. Mas assim, com o tempo, eu virei uma pessoa muito, muito fechada. Eu comecei a sair com os meus amigos, porque eu tinha um amigo gay e uma amiga lésbica, né? E esses dois amigos meus falaram assim, não, já tá na idade de beijar na boca. Eu falei, opa, então tá bom, vamos lá, vamos começar. Como é que faz? Quem que ensina? A gente fez uma rodinha assim. A gente fez uma rodinha, acho que é hora. Tô com medo, né? É muito diferente. Aí eles me levaram pra uma balada gay. E aí, gente, eu tô contando essa história porque ela foi o estopim pra eu entender o que era transexualidade. Porque até então eu achava que eu era menina, entendia isso, mas o que é trans? Ninguém falava. Gente, tô fazendo esse paralelo só pra vocês entenderem o que é um amigo gay, o que é uma amiga lésbica e o que é uma trans no meio disso tudo. Aí eles me levaram pra essa balada gay. E foi lá que eu descobri que eu era trans. Por quê? Porque todos os meninos que chegavam em mim, eu não conseguia ficar. E aí meu amigo falou, mas meu Deus, a gente tá numa balada gay, aqui é liberado, todo mundo pode fazer o que quiser. E eu não conseguia ficar com nenhum menino gay que chegava em mim. Aí quando eu cheguei em casa e refleti várias vezes, eu parei e pensei, eu acho que eu não consigo ficar com nenhum homem, nenhuma mulher que chegue perto de mim, porque essas pessoas me enxergam como um homem. E foi aí que veio a minha ficha caiu, assim, virou a chave na minha cabeça. Eu entendi que eu só começaria a gostar de pessoas que me enxergassem como a mulher que eu era. Aí eu entendi que eu era trans. Foi basicamente isso. Quando eu descobri que eu era trans, foi aí que eu nasci de novo. Eu voltei a falar com as pessoas, eu voltei a entender quem eu era, voltei a me expressar melhor, porque agora eu era eu. Eu não era mais uma ideia dos meus pais sobre mim. E aí, nisso, eu comecei a ser artista de verdade. Aquele sonho que eu tinha de cantar, de fazer as coisas, passou de ser uma ideia de mim pequenininha, me imaginando uma mulher loira, e virou realidade quando hoje eu sou uma mulher loira que canta. Então, depois da transição, eu comecei a fazer pequenas apresentações, compor minhas músicas, e aí veio a parada LGBT de Apucarana, que foi a primeira que teve aqui, inclusive. Eu não tô falando de qualquer parada, eu tô falando da primeira. E na primeira parada, eu tive a honra de ter sido convidada pela Renata pra abrir a primeira parada de Apucarana. Gente, pensa bem. Era a primeira parada, um evento canônico para as gays da cidade de Apucarana, porque aqui nunca tinha tido um evento de diversidade, e eu ter sido a primeira artista a subir e a cantar no trio elétrico. Pra mim foi uma honra, porque eu nunca tinha cantado num trio, nunca tinha cantado numa parada, nunca tinha cantado pra tanta gente, que falei, não, realmente, tô realizando meu sonho, é aqui que eu sou o próprio RBD, né? Pensei, e aí, quando eu subi no palco, eu fiquei com um pouquinho de medo, confesso. Porque eu pensei assim, putz, é o primeiro evento, nossa cidade tem um viés bem conservador, e eu pensei, meu Deus, se eles quiserem matar alguém, vai ser a primeira atração. Eu vou ser a primeira a morrer, né? Não, mas graças a Deus não morri, gente. Tô aqui, tá? Aqui é em carne e osso e vida também. E a parada me ensinou tanta coisa, porque desde ali a gente foi acompanhando o processo da parada. A mudança de trio, a mudança de palco, a organização, os artistas que vinham, quem a gente recebia de fora da cidade pra cá, quem a gente já tinha aqui, a gente abraçava um pouquinho mais, as pessoas que a gente abria oportunidade pra entrarem e fazerem, né? Então, assim,
pra mim foi incrível, porque a parada me ensinou a ter menos medo de gente, menos medo de público, mais vontade de falar com as pessoas e entender que quem tá na mesma comunidade que eu também precisa dessa atenção, porque todo mundo tem direito a entretenimento. Porque as pessoas esquecem que as pessoas que não estão na mesma situação que nós, por exemplo, de privilégio, poder estudar, de ter uma família legal, as pessoas pensam que essas pessoas são invisíveis. E não, essas pessoas precisam ter um dia pra elas irem pra rua, pra se divertir, pra encontrar seus semelhantes, pra beijar, pra abraçar, pra curtir e pra comemorar o amor delas. Então eu acho que a parada me fez crescer como artista. E eu tô crescendo todos os anos, porque todo ano a gente tá lá, batendo cartão. Seja como atração, seja pra curtir, seja pra conhecer as pessoas, vibrar energia. Então assim, gente, dentro do que a gente tá conversando aqui, desse breve papo, eu quero dizer a vocês, para inicialmente lutarem pelos sonhos de vocês, consumirem arte trans, arte queer, de todas as formas possíveis. E, gente, contratantes, lembrem de apoiar essas pessoas, não só no mês da diversidade. O ano todo a gente paga boleto o ano inteiro. Então, assim, quando você abre espaço, você dá chances de sonhar. Muitas vezes na minha vida, eu pensava, por onde entra a fome, pela porta, o meu sonho saía pela janela. Então, agora que eu tenho a oportunidade de sonhar, deixem vocês outras pessoas sonharem também. Bem, a luta pelos direitos humanos, ele é diário, é uma luta constante. E aí a gente fica pensando enquanto sociedade, em que é que nós vamos lutar? Bem, nós temos alicerçado dentro do Coletivo Unificar, que é organizador da Parada da Diversidade, o diálogo constante com várias causas. E uma delas é o combate à HIV/AIDS, né? E aí a gente vem dialogando com o Ministério Público, a Secretaria do Estado do Paraná, né? E quando nós botamos a Parada da Diversidade para fazer, a gente sai para a rua com no mínimo 7 mil preservativos, 5 mil gel lubrificante e autoteste para que a população possa se testar, né? A gente entende que a demanda do HIV ela precisa ser estendida a todo mundo, não é a população LGBT, não existe mais grupos chaves, a gente entende que a população heteronormativa também precisa se testar. E a gente está falando de SUS, né? Quando a gente traz a parada, nesse último ano, a parada ela trouxe como eixo central o SUS, né? E tudo que abarca. Então, trazer a parada de diversidade é falar do nome social, é o direito à empregabilidade, é o direito à moradia, o direito de você ter uma abordagem policial respeitosa, o direito de uma mulher trans ter o seu nome social colocado dentro do boletim de ocorrência, porque tudo isso a parada da diversidade ela debate. E você vai ver que a Parada da Diversidade ela é um divisor de águas na cidade de Apucarana. E eu posso dizer que desde 2019 essa cidade nunca mais foi a mesma. É sobre isso. Reflitam, né? Direitos humanos existem para todos os humanos. Brasil. O país no mundo que mais mata mulheres travestis e transexuais e o que mais consome pornografia trans. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje: qual o valor de uma vida trans? Olá, me chamo Isabela Queiroz, mulher trans, preta e periférica, nascida e criada na cidade de Apucarana, filha de uma mulher batalhadora, mulher cristã, que hoje já não está mais aqui entre nós, mas que eu sempre levarei com muito orgulho. E todos os ensinamentos e tudo que essa mulher maravilhosa fez pra mim, isso pra sempre eu vou levar comigo. Meu pai também, muito trabalhador. Não tive muito contato com o meu pai na adolescência e infância, porém hoje em dia temos um contato muito bom. É uma pessoa muito boa pra mim, que eu amo muito de coração. E agora eu quero deixar pra vocês um pouquinho de como é ser trans hoje em dia. Foram 10 anos de transição ao total, desde que eu saí da minha casa aos 17 anos. Vou contar um pouquinho de antes da transição. Foi assim, saí de casa aos 17 anos. Não foi muito fácil, né? Como não é fácil pra ninguém, assim, hoje em dia, não romantizando, mas hoje em dia tá um pouco mais fácil, mas não é fácil pra ninguém. Pra mim a caminhada foi muito difícil, tive que sair da minha casa, abandonar estudo, abandonar família e tudo. Eu tinha um sonho muito grande, que era ser bailarina, inclusive foi nesse teatro aqui onde eu comecei tudo, entendeu? É muito gratificante pra mim estar fazendo isso hoje aqui, que foi onde eu comecei tudo. Infelizmente a vida nos encarrega de
apronta várias ciladas com a gente que não consegui concluir tudo que eu queria e realizar todos os meus sonhos. Graças a Deus está tudo se encaminhando. Bom, participar da parada para mim foi muito importante porque eu fui nascida e criada aqui, então para mim isso foi muito, muito especial. Poder mostrar, é como se fosse uma vitória. Assim, para mim é uma vitória muito grande porque eu pude mostrar que eu consegui me tornar quem eu sempre quis, quem eu sempre fui e mostrar isso para a sociedade. Porque assim, há 10 anos atrás, o sonho de todo LGBT aqui da cidade de Apucarana era que tivesse uma parada, né? Era que tivesse um movimento, algo que nos representasse, que mostrasse a gente, que não ocultasse tanto a gente. Então, para mim, isso foi muito gratificante mesmo. Então, participar da parada, para mim, foi extremamente importante numa questão de autoconfiança comigo mesmo, de mostrar que eu consegui, que eu venci, para outras meninas também não desistirem, seguirem o caminho, entendeu? E conquistarem tudo que sempre deseja, que é isso, que são coisas simples, coisas pequenas que para muita gente são coisas fúteis, mas não são. Isso é muito importante para nós.